O que faz uma pessoa desaparecer em um mundo tão vasto e cheio de beleza? Essa pergunta ecoava em minha mente enquanto eu caminhava pelas ruas de Cairo, entre as sombras das antigas pirâmides e o caos vibrante do mercado de Khan el-Khalili. Minha filha, Sofia, tinha partido em uma jornada para explorar as maravilhas do Egito, mas agora ela simplesmente não estava mais aqui. As autoridades, com suas ineficazes promessas de investigação, deixaram meu coração pesado com a incerteza. Assim, tomei a decisão de agir. Eu não poderia esperar mais. Eu precisava encontrá-la. Enquanto eu buscava respostas, algo extraordinário começou a se revelar. Descobri portais, aberturas para um mundo desconhecido, lugares onde a lógica parecia se desvanecer e o tempo, como um mercador astuto, me enganava. Cada portal que eu cruzava parecia uma nova pista, mas também um abismo de incerteza. O desespero e a esperança se entrelaçavam em minha mente, numa dança angustiante que me impulsionava adiante. Eu me perguntava, onde estaria Sofia? Estaria bem? Essas questões se tornaram minha obsessão. Caminhando por um desses portais, fui parar em um vasto deserto onde as areias dançavam sob o calor escaldante do sol. O horizonte parecia se estender infinitamente, mas eu sabia que atrás de cada grão de areia poderia estar uma resposta. O deserto era implacável, mas também tinha uma beleza transcendente. Era como se o próprio Egito estivesse me testando, desafiando minha determinação. Eu não poderia me permitir falhar. Em minhas andanças, conheci pessoas que pareciam ter saído de uma lenda. Um velho sábio que me contou sobre os portais e suas consequências, e uma jovem artista que havia perdido alguém também. Nossos destinos se entrelaçaram, e juntos enfrentamos os desafios que surgiam. A conexão que desenvolvemos era inesperada, mas necessária. Em meio a essa busca, percebi que estava também descobrindo a mim mesmo. Cada falha, cada erro se tornava uma lição. Eu não era apenas um pai desesperado, eu era um homem em busca de sua própria verdade. À medida que me aprofundava nos mistérios dos portais, compreendi que o amor pode ser a força mais poderosa. Era isso que me impulsionava a seguir em frente, mesmo quando as sombras se tornavam mais densas. Eu não desistiria. Sofia precisava de mim, e eu estava determinado a encontrá-la, não importava onde ela estivesse. A jornada estava apenas começando, e com cada passo, a esperança renascia dentro de mim. As areias do deserto se tornaram meu cenário de desespero e determinação. A princípio, tudo parecia um sonho, uma ilusão provocada pelo calor e pela solidão. Mas conforme eu caminhei por esse vasto e inóspito espaço, a realidade começou a se desdobrar de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Algo estava profundamente errado. O ambiente ao meu redor não apenas se tornava mais hostil, mas parecia pulsar com uma energia estranha. As sombras se alongavam e sussurros ininteligíveis se misturavam ao vento, como se o deserto estivesse tentando me comunicar algo que eu ainda não compreendia. Foi então que encontrei Zara, a jovem artista. Ela estava sentada em uma rocha, seu olhar perdido no horizonte, onde o céu se fundia com a areia. A primeira vez que a vi, algo dentro de mim se acendeu. Seus olhos, uma mistura de tristeza e determinação, refletiam uma dor que eu conhecia bem. Ao me aproximar, ela me contou sobre sua própria busca, um irmão desaparecido, que, segundo rumores, havia cruzado um portal há muito tempo. Aquela conexão imediata me fez sentir que não estava mais sozinho nessa jornada. Juntos, decidimos explorar um dos portais mais antigos que encontramos, uma abertura oculta atrás de uma duna. Ao cruzá-lo, fomos lançados a uma cidade perdida, uma metrópole de pedras desgastadas e arquitetura que parecia ter sido esculpida por mãos de deuses. O ar estava impregnado de um perfume doce e exótico, mas à medida que caminhávamos, percebi que havia algo inquietante nesse lugar. As pessoas que encontramos eram estranhas, seus olhares vazios, como se estivessem presos entre dois mundos. Fui tomado por uma sensação de que esta cidade não era um mero refúgio, mas uma armadilha. Com a ajuda de Zara, tentamos descobrir o que estava acontecendo ali, mas a cada resposta que encontrávamos, novas perguntas surgiam. O velho sábio que conheci no deserto havia mencionado que as almas perdidas costumavam se manifestar em locais onde a dor era mais intensa, e a cidade parecia ser um centro dessas manifestações. Não demorou para que começássemos a ouvir histórias de desaparecimentos, de pessoas que haviam cruzado os portais e nunca mais foram vistas. Foi em um desses relatos que uma figura sombria começou a assombrar nossos passos. Um espírito, talvez,
ou uma entidade que se alimentava do desespero. Comecei a sentir sua presença, como um frio intenso que cortava o ar. Em uma noite, enquanto descansávamos em um dos edifícios em ruínas, ouvi sussurros que me chamavam pelo nome. O medo se instalou em meu coração e percebi que não era apenas Sofia que estava em perigo. Nós também estávamos sendo puxados para um abismo que não compreendíamos. Zara, ao meu lado, percebeu meu desconforto. Você sente isso, não é? Perguntou com a voz trêmula. Eu apenas assenti, o peso da realidade esmagando meu espírito. Estávamos em um jogo muito maior, e as regras eram escritas por forças que não podíamos entender. O desespero começou a dar lugar a uma nova determinação. Eu precisava encontrar Sofia, mas agora entendia que a busca não era apenas por ela, era por todas as almas perdidas, incluindo a minha. Enquanto a cidade perdia sua forma sob a luz do luar, uma nova pista se apresentou. Um mural antigo, coberto de símbolos que pareciam pulsar com vida própria, trouxe à tona uma chave, uma conexão entre os portais e os desaparecimentos. Mas à medida que me aproximava da verdade, a sombra que nos seguia se tornava mais intensa, e eu sabia que o tempo estava se esgotando. A jornada estava se tornando uma corrida contra forças muito maiores do que eu poderia imaginar, e a cada passo, o abismo se tornava mais profundo. Uma noite, enquanto o luar banhava a cidade perdida com sua luz prateada, decidi investigar mais a fundo o mural que havia encontrado. Os símbolos pareciam dançar sob a luz, como se estivessem vivos, e uma sensação de urgência me impulsionava a decifrá-los. Quando toquei a superfície fria das pedras, uma onda de energia percorreu meu corpo, fazendo-me tremer. Os sussurros se intensificaram ao meu redor, agora mais claros, parecendo formar palavras. Libere-nos. A voz era um lamento, e eu soube que não era apenas uma manifestação do desespero, mas um pedido de socorro. Olhei para Zara, que também estava absorta, como se os ecos daquelas almas perdidas a aprisionassem. Mas, de repente, uma sensação de estranheza me envolveu. O ar ficou pesado, e as sombras ao nosso redor começaram a se agitar. Era como se a cidade estivesse viva, e não de uma maneira acolhedora. Uma presença opressora se manifestou, e uma figura emergiu das sombras, seu contorno distorcido e indistinto. Vocês não deveriam estar aqui, sussurrou a entidade, e a voz parecia ecoar em minha mente. Vocês não têm ideia do que estão procurando. Meu coração disparou. A princípio pensei que fosse uma manifestação do medo, mas ao encarar a figura, uma clareza inquietante tomou conta de mim. Não era apenas uma sombra, era um guardião dos portais, uma entidade que se alimentava das esperanças e desilusões dos que cruzavam suas barreiras. E por algum motivo ela estava interessada em nós. Vocês estão ligados aos que buscam, mas a verdade é muito mais sombria do que imaginam, continuou a entidade. A busca por Sofia não é apenas um desejo, é uma armadilha. Ela não é a única. Estão todos aqui, perdidos entre as dimensões, e vocês também se tornarão parte desse ciclo. Minhas mãos tremiam. O que isso significava? Comecei a questionar minha sanidade. O que eu sabia sobre a cidade, sobre os portais, e até mesmo sobre mim mesmo, parecia se desintegrar diante daquela revelação. Lembrei-me das almas que haviam desaparecido, e a realidade começou a se desdobrar de maneira aterradora. A busca por Sofia estava se tornando uma busca por sobrevivência. O desespero que eu sentia não era apenas o meu, era coletivo. Enquanto a figura se aproximava, percebi que não era apenas Zara que estava em perigo, mas todos aqueles que cruzavam os portais. A cidade não era um refúgio, era uma prisão, e a entidade, uma guardiã cruel. Vocês têm uma escolha, ela sussurrou, sua voz se tornando um eco distante. Continuem a busca e se tornem parte da história, ou desistam e retornem ao deserto, levando consigo o peso do que descobriram. A tensão na atmosfera era palpável. A cidade, que antes parecia um labirinto de possibilidades, agora se tornava um testemunho da nossa própria fragilidade. Olhei para Zara e vi a mesma determinação refletida em seus olhos. Não podíamos desistir. Precisávamos confrontar a verdade, não importa quão aterrorizante fosse. O desespero se transformou em uma nova forma de coragem, enquanto nos preparávamos para desvendar os segredos que nos cercavam, mesmo que isso significasse enfrentar a própria essência do horror. O ar estava denso, quase palpável, enquanto a figura se aproximava, seus olhos vazios como abismos. O sussurro da entidade reverberava em minha mente, uma melodia de advertências e promessas quebradas. Vocês não deveriam estar aqui.
Suas palavras ressoavam com uma verdade que eu relutava em aceitar, mas a urgência da situação não me permitia hesitar. Zara estava ao meu lado, sua respiração entrecortada, mas havia uma centelha de determinação em seu olhar. Não podemos recuar agora, ela murmurou, sua voz firme, como se soubesse que isso era uma batalha pela nossa sanidade, pela nossa liberdade. Eu acenei, e com isso, aceitamos o desafio que a entidade nos lançava. Qual é a verdade que vocês temem tanto? Gritei, a raiva e o medo se entrelaçando em meu peito. Se estamos realmente ligados aos que buscam, então mostre-nos o que está guardado. A entidade hesitou por um momento, como se estivesse avaliando a profundidade da nossa coragem. Então, com um movimento brusco, ela estendeu a mão e as sombras começaram a dançar ao nosso redor, formando imagens de almas perdidas, rostos de pessoas que haviam cruzado os portais antes de nós. Eu vi os sorrisos se desvanecerem em desespero, ouvi os gritos silenciosos de quem havia sido engolido pela cidade. Vocês acham que a busca por Sofia é apenas uma jornada? É uma armadilha. Ela é a chave, mas também a prisão. A entidade rugiu, sua voz agora uma tempestade de emoções. Se querem saber a verdade, terão que pagar o preço. Nesse instante, percebi que a batalha não seria apenas contra aquela entidade, mas contra as próprias ilusões que nos trouxeram até ali. Lutei contra a vontade de recuar, contra o impulso de me perder nas sombras. Não somos como aqueles que se perderam, gritei, a voz ecoando em minha mente como um mantra. Nós escolhemos enfrentar isso. A entidade avançou, e uma onda de energia negra envolveu nosso espaço. Lutei contra as correntes invisíveis que tentavam me puxar para a escuridão. Zara, gritei, estendendo a mão em sua direção. Ela segurou minha mão com força, e naquele toque, encontrei a força que precisava. Juntos, nos concentramos, unindo nossas vozes em um grito de desafio. Nós não seremos parte do ciclo, nós vamos libertá-los. A luz prateada do luar começou a brilhar intensamente, e a energia da cidade começou a se agitar, a entidade gritando em frustração. Com um último impulso, canalizei todo o medo, a dor e a esperança que tinha dentro de mim para confrontar a entidade. A verdade não é uma prisão, mas a libertação. As palavras ecoaram, e a cidade respondeu, as pedras vibrando com uma nova energia. A sombra hesitou, e em um instante, tudo se iluminou. O pavor deu lugar a uma onda de luz que se espalhou, rompendo as correntes que prendiam as almas perdidas. A entidade gritou, mas seu grito se transformou em um eco distante, enquanto a cidade se transformava. A verdade estava diante de nós, e com ela, a certeza de que a busca por Sofia não era o fim, mas um novo começo. A luz prateada envolveu tudo ao nosso redor, e a entidade, antes imponente, começou a se desvanecer em fragmentos de sombra. Ao meu redor, os rostos das almas perdidas se iluminavam, e eu podia sentir a libertação pulsando no ar. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim estava quebrado, uma fissura profunda que eu sabia que nunca cicatrizaria completamente. Ao final do confronto, caímos no chão, exaustos. Zara ainda segurava minha mão, e sua presença era um ancla em meio ao caos que se dissipava. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. A cidade, antes envolta em trevas, agora começava a se revelar em sua forma verdadeira. Mas havia uma fragilidade no ar, como se ainda estivesse se recuperando do impacto de nossa luta. Levantamos juntos, mas eu sentia as cicatrizes físicas e emocionais que agora me acompanhavam. Olhei para as palmas das minhas mãos e vi marcas de algo que não poderia ser explicado, como se o contato com a entidade tivesse deixado um rastro visível, um lembrete constante do que enfrentamos. A sensação de estar sendo observado se intensificou, uma presença sutil que ainda pairava sobre mim, como se as sombras que havíamos confrontado não tivessem se dissipado completamente. Zara e eu nos afastamos, atravessando as ruas que começavam a se iluminar com uma luz dourada, mas eu sabia que a busca por Sofia não terminara. O que quer que tivéssemos descoberto, havia mais a ser desvendado. As vozes que ouvira, os sussurros que ainda ecoavam em minha mente, tudo isso era um lembrete de que a verdade que buscávamos era apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. Saímos da cidade, mas não sem olhar para trás. A cidade parecia viva, pulsando com uma energia que agora sentíamos, mas havia um eco de dor e perda que não poderia ser ignorado. A libertação das almas perdidas havia sido uma vitória, mas o preço que pagamos era visível em nossos olhos. As cicatrizes emocionais eram profundas,
Eu sabia que a imagem da entidade e os rostos perdidos me acompanhariam por muito tempo. Enquanto caminhávamos em direção ao amanhecer, uma sensação de inquietação se instalou em meu coração. O que mais estava escondido nas sombras? Havia algo ainda não resolvido, uma presença que não havia sido apaziguada. Eu não sabia se estávamos realmente a salvo ou se os ecos do que enfrentamos nos seguiriam para sempre. O futuro parecia incerto, e a verdade, em sua essência, permanecia um enigma. A busca por Sofia agora era mais do que uma jornada. Era a chave que nos conectava a um destino que ainda não compreendíamos. E com isso, percebi que, mesmo tendo sobrevivido, nunca mais seríamos os mesmos. O céu começava a se iluminar, mas a sensação de inquietação em meu peito não diminuía. Caminhávamos juntos, Zara e eu, mas a cidade agora era um eco de tudo que vivemos. As lembranças da luta, dos rostos perdidos e da entidade que quase nos consumiu ainda dançavam em minha mente. E mesmo enquanto tentávamos seguir em frente, eu sabia que algo ainda nos perseguia. Então, em um instante que parecia uma eternidade, tudo mudou. Uma brisa fria serpenteou ao nosso redor, e uma figura familiar começou a se formar diante de nós, como se as sombras tivessem ganhado vida. Meu coração disparou quando percebi. Era Sofia, a amiga que acreditávamos ter perdido para sempre. Seu olhar era sereno, mas havia um misto de tristeza e sabedoria em seus olhos. Ela se aproximou, e um brilho prateado emanava de seu ser. Vocês não me perderam, ela sussurrou, sua voz como um eco distante. Eu estive aqui o tempo todo, lutando com vocês nas sombras. A batalha não foi em vão, e enquanto falava, as cicatrizes em minhas mãos começaram a brilhar, como se a energia da entidade que havia me marcado agora se transformasse em uma luz de esperança. A cidade ao nosso redor começou a vibrar, e eu sentia que a libertação que havíamos trazido não era apenas para as almas perdidas, mas também para nós. O peso da dor e da perda que carregávamos parecia se dissipar, embora não totalmente. A luz dourada que iluminava o horizonte agora parecia promissora, e uma nova jornada se formava diante de nós. Mas a lembrança do que enfrentamos ainda estava presente, um lembrete de que o mundo era mais vasto e complexo do que eu havia imaginado. Enquanto Sofia sorria, eu sabia que ainda haveria desafios pela frente. No entanto, com a força de Zara ao meu lado e a resiliência que Sofia nos transmitia, eu estava pronto para enfrentar o que viesse. E assim, enquanto caminhávamos em direção ao novo amanhecer, percebi que a verdadeira vitória não era apenas sobre a entidade, mas sobre nossa capacidade de renascer das cinzas. Cada cicatriz que carregávamos era uma marca de sobrevivência, e ao mesmo tempo uma prova de que sempre haveria luz, mesmo nas sombras mais profundas. Agora, eu convido você a refletir. Quais sombras você ainda carrega? Compartilhe suas experiências nos comentários, e vamos juntos iluminar esse caminho. Curta e inscreva-se para que possamos explorar mais histórias como esta. A jornada apenas começou, e sua voz é essencial.